Deus abençoe sua casa e sua vida no nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2 me chamou a atenção no versículo 5, onde o Senhor repreende a igreja de Éfeso e diz: lembre-se de onde caiu. Eu reflito e paro para pensar que muitas das vezes nós não temos essa percepção onde foi que erramos e que acarretou graves consequências para a nossa vida, aonde as coisas começaram a tumultuar, a dar errado. E quando eu olho para a carta da igreja de Éfeso, eu vejo Jesus se apresentando como aquele que tem as 7 estrelas na sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. O próprio Cristo, ele revelou que as 7 estrelas são 7 pastores que estavam na igreja da Ásia. E os candelabros simbolizam a igreja, representam a igreja. Mostra a autoridade, o poder de Cristo sobre os pastores e as igrejas, pois ambos pertencem a ele, a Cristo. E ele diz que tem a onisciência, o poder de conhecer todas as coisas. No versículo 2, conheço as tuas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Jesus começa a falar com o pastor da igreja e com a igreja em si, dizendo que ele estava vendo tudo. Estava vendo as obras, o trabalho que eles faziam com perseverança, um trabalho difícil, pois foi usado o termo árduo. Ele também via a perseverança daqueles cristãos e também o zelo de colocar à prova homens que se diziam apóstolos, mas não eram. Eles eram colocados à prova. O que aprendemos aqui é que Deus, ele continua e sempre estará vendo o que você faz. A sua sinceridade, o seu trabalho, o seu empenho, o seu desejo de honrá-lo, tudo isso Deus vê. Ele vê todas as suas virtudes, por mais que ele não esteja te elogiando o dia inteiro. E por quê? Porque você às vezes não tem condições de ouvir a voz de Deus o dia inteiro. Deus está pronto para falar comigo e com você em todo o tempo, mas nós não estamos disponíveis todo o tempo para ouvir a voz de Deus. Temos a nossa vida secular, a nossa vida terrena, mas o conselho de Deus é: tire tempo para você poder ouvir a voz de Deus. Tire tempo com qualidade para você estar na presença de Deus em oração, em consagração, em busca profunda, com desejo de encontrá-lo. Jeremias disse no capítulo 29, e buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor ainda disse: você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Jesus aqui apresenta várias qualidades dos crentes que congregavam na igreja que estava na cidade de Éfeso. Mas agora ele apresenta algo que ele tinha contra aquele povo que o servia. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Este é o texto que eu quero que você reflita profundamente nele comigo. Você abandonou o seu primeiro amor. O que é o primeiro amor? O que ele faz conosco? Quais as reações que ele provoca em uma pessoa? O primeiro amor, ele provoca um cuidado extremo, um zelo. O primeiro amor, ele provoca fervor, vontade de honrar,
e de agradar, custe o que custar, em todo tempo. O Senhor está dizendo aos crentes que estavam na igreja de Éfeso que eles haviam abandonado o primeiro amor. E o Senhor diz: lembre-se de onde caiu. Lembrar de onde caiu. Talvez seja essa a maior dificuldade por causa da multidão de informações que hoje bombardeiam a mente das pessoas, através das mídias sociais, através da televisão. O conjunto de informações e a necessidade, muitas vezes, de obtê-las para poder viver a vida comum nessa terra. Então, nós temos grandes inimigos que nos impedem de enxergar, às vezes, o que precisamos verdadeiramente enxergar. Porque o próprio Cristo disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Os homens desse tempo presente estão preocupados com o sucesso terreno muito mais do que com o sucesso espiritual da sua vida, de comunhão com Deus, que lhe presenteará com a vida eterna. Vigiai e orai. Vigiai, a carne é fraca, o espírito está pronto. Quer dizer, preciso alimentar o meu espírito. Não posso julgar a responsabilidade para Deus. Não posso confiar nos ensinamentos da salvação absoluta, de que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque Deus manda vigiar? Porque Ele manda santificar, se Ele mesmo é o autor da salvação na vida de um homem que Ele escolhe para ser salvo e na vida de um homem que Ele escolhe para ir para o inferno. Medite, aonde foi que você errou e que você não se arrependeu? Isso está trazendo consequências em várias áreas da sua vida. Para você meditar, você precisa tirar tempo com silêncio à sua volta, para buscar a Deus, para ter condições de ouvi-lo quando buscá-lo, quando você limpar os canais por onde Deus comunica com você, no seu intelecto, na sua alma e no seu espírito. Para isso, você precisa se dedicar a Deus em oração, em jejum, consagrando, lendo a sua palavra. Deus vai limpar os canais de comunicação que Ele tem com você e com todos os homens, mas especialmente com você, que está então propondo no seu coração buscá-lo, para ouvi-lo, para enxergar aonde foi que você caiu e não se arrependeu. Cair, todos nós caímos de alguma forma, pecamos, pois o texto bíblico diz que quem não peca ou quem diz que não tem pecado é mentiroso. A nossa natureza é pecaminosa, é corruptível. Por mais que estamos na presença de Deus, queremos honrá-lo, agradá-lo e o buscamos, precisamos entender que é necessário lembrarmos de onde caímos, arrependermos e praticar as obras que nós praticávamos no princípio. Jesus, ele disse aos crentes da igreja de Éfeso, particularmente ao pastor da igreja: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Quer dizer, eu vou tirar de vocês a autoridade de igreja. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as obras ou as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E qual era a prática dos nicolaítas? Era combater a doutrina bíblica da santificação, ensinando para os cristãos que eles não deveriam ser tão dedicados a Deus, não deveriam se separar das religiões pagãs, que tinham práticas e costumes de adorar e servir a outros deuses, dividindo a glória de Deus com outros personagens. Deus então diz que Ele
odiava as obras dos nicolaítas, assim como o povo da igreja que estava na cidade de Éfeso também odiava. E isto o Senhor Jesus disse: vocês têm em favor de vocês. A prática dos nicolaítas também implicava em ensinar para os cristãos que eles não precisavam fugir da imoralidade sexual. Era um ensinamento de libertinagem, um ensinamento que promovia o pecado dentro do coração, na vida dos cristãos da igreja que estava em Éfeso. Ele adverte agora no último versículo, o 7, do capítulo 2 de Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ele promete então a salvação a quem vencer. A quem vencer, ele promete a salvação. E para vencer, meu irmão, você precisa fazer a sua parte. A salvação é um dom gratuito de Deus. Quer dizer, o mérito da salvação não é nosso. Foi Ele quem pagou o preço. Não fomos nós. Ele dá de graça. Por isso ele disse na pregação que ele fez para os discípulos e para uma multidão, que o reino de Deus, desde os dias de João Batista, é tomado à força. Esforça-te para santificar a sua vida. Esforça-te para vigiar com os olhos, com a boca, com os pensamentos, com o que você ouve, com as companhias que te cercam, que influenciam a nossa vida sem percebermos. Por isso é bom você ser seleto, saber com quem você convive, com quem você anda, quais são as práticas que as pessoas do meio que você vive estão praticando, se isso te influencia para perto de Deus ou para longe de Deus. Querido Jesus, eu peço a tua bênção, tua paz, tua glória, tua presença maravilhosa sobre a vida desta pessoa, quebrando todo jugo opressor, toda força do mal, todo engano